bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu vim aqui hoje mais uma vez, né, que esse vídeo, desculpa aí ter tremido a câmera, eu fiz uma parte do vídeo falando sobre adote um coração, ajude uma pessoa, que vocês entenderam, e esse segundo vídeo eu vim falar mais assim ligado ao lado espiritual, ao lado dos fogos, né, o pessoal já comemorando, apesar de que hoje é domingo ainda. Eu queria falar para vocês da minha experiência, que eu falei assim, já tenho cristianismo comigo há 30 anos, né? Eu sou cristã há 30 anos, tá? Eu não ando por visão do homem, não, tá? Eu ando pela vontade de Deus. Quem me conhece sabe disso. Eu, alguns anos atrás, eu tinha um vício, gente, um vício horrível. Eu falo horrível por certo lado, porque um dia eu conversando com o pastor, ele falou que o ser humano, ele tem fascínio pelo oculto, porém ele não quer encará-lo, né? Mas ele tem fascínio pelo oculto, né? Curiosidade pelo oculto. E eu tinha muito, e eu me saciava do oculto vendo filmes de terror. Eu fui uma pessoa que eu tive, agora eu devo ter uns 200, 300, não sei, não contei, mas eu cheguei a ter quase 2.000 filmes de terror. Teve um momento que eu até peguei e não sabia mais aonde colocar, que não tinha mais onde colocar, e eu comecei a colocar eles em caixas. E por fim, eu passei por um momento da minha vida que eu comecei a pesquisar sobre os filmes. E eu satisfiz a minha curiosidade. Eu descobri que algum daqueles filmes, da maior parte dos filmes que eu tinha, era de histórias reais, baseado em fatos reais. Eu fiquei apavorada. E a coisa mais estranha é que assim que eu tive a minha primeira crise de ansiedade, gente, é uma doença, tá? Não é ansiedade que está esperando um ônibus, não é ansiedade que você vai pegar um avião. É a ansiedade que provoca efeitos químicos no corpo, tá? Você passa mal. Não é que todo mundo tem ansiedade, mas a TAG é a doença da ansiedade. É quando ela gera a doença no seu corpo. Voltando. Eu amava ver filme. Olha, o vício era tanto que eu chegava a ver os filmes e dormir. Eu lembro que quando eu trabalhava no escritório, eu passava perto de um camelô. Quando eu não te comprava os clássicos, eu procurava o que tinha de cópia. É uma coisa errada, né? Comprar filme de cópia, mas eu fazia isso como todo mundo faz, ou fez, né? Era errado, mas eu fazia. Então, quando eu passava às vezes perto daquele camelô, ele já olhava para mim e falava: e aí, moça, tem um filme aqui daqueles pesadão que a senhora gosta, a senhora quer ver? É a Filho do Mal, é não sei o que do mal. Aí eu, é esse mesmo que eu quero. E, gente, olha só, eu já conheci o cristianismo e fui bom tempo da igreja, e nessa época que eu fiquei mais fissurada em filme, eu já tinha me desviado por causa de uns processos que eu passei na vida que me abalaram a fé. Isso é normal acontecer com o cristão, e graças a Deus que ele tem oportunidade de retornar, né? Que muitos não têm. Então, aquilo pra mim funcionava como um calmante, sabe? Você acredita que eu vi os filmes, tinha momentos que eu dormia assistindo o filme? Aí eu sonhava com o filme, que eu tava no filme, que eu tava sendo atacada, e quando eu acordava rindo. E falando, ai meu Deus, eu até sonhei que eu estava no filme, até sonhei que aconteceu as coisas do filme. Mas aí eu passei por umas experiências estranhas, de repente. E não foi nada psicológico não, que se vocês quiserem eu tenho aqui meus examezinhos de sanidade mental, e ainda não cheguei ao ponto da loucura não. Mas se um dia eu chegar também, não tem problema com isso não. Tomo os meus remédios e venho aqui contar a história pra vocês, tá? Se eu ficar meio esquizofrênica, alguma coisa assim, que isso daí pode acontecer com qualquer pessoa, só que eu não estava esquizofrênica não. Aconteciam umas coisinhas estranhas e eu comecei a pesquisar no YouTube sobre aqueles filmes, mas aquele fascínio pelo oculto, né, aquela curiosidade, eu fiquei muitos anos presa a me saciar com aqueles filmes. Teve uma época da minha vida que, acredite ou não, vou falar uma coisa muito absurda, que eu parei os calmantes, eu fiz um desmame lá, meio doido, eu parei e parece que é porque eu vivi um drama na minha vida que eu não quero relatar aqui. Naquele filme, eu senti uma transferência de problema. Eu via o filme, o sofrimento das coisas que acontecia no filme, eu vi o meu problema como pequeno, era uma troca, sabe, que havia.
quando eu via aquela cena, aquela coisa ruim toda acontecendo, eu me olhava que, não, o que eu tô passando tem jeito, que isso aí que não teria, tal. Então aquilo me acalmava. Quando eu conversei com a minha irmã sobre isso, ela até falou, aquilo é fuga, você tinha uma fuga. Quando você assistiu filmes de terror, você não lembrava o terror que você estava vivendo. Pois é, tem a ver. Só que aí, depois que eu resolvi essa parte aí da minha vida, que eu já estava tendo umas experiências meio esquisitas com o filme, não vou dizer sobrenatural, mas algumas coisas bem estranhinhas a começar a acontecer. Aí eu já comecei, sabe, a diminuir o ritmo. Olha, gente, que eu cheguei a 2.000 filmes e eu tenho muitos originais. Eu não vou falar aqui nomes, nem citar alguns nomes, Hellraiser, Santeria, era filmes pesados, Sentinela, mas Sentinela, Hipnose, Bebê de Rosemary, O Retorno da Maldição, Suspiria, que é O Retorno da Maldição, Visões 2, sabe? Não era um filme no cair da noite, não era filme. Eu tô pegando aqui no baixo que eu tô com medo de dar ruim no YouTube. Demon, mais Hellraiser, eu tenho coleções e coleções e coleções e coleções de filme. Muitos filmes mesmo. Só que eu fico meio assim, reservada em falar todos os nomes, porque eu tenho medo daí do YouTube dar ruim, alguma coisa, né? Então, eu fico meio assim. Legião da Morte. Gente, sabe por que eu tô mostrando isso tudo aqui? Aí no final vocês vão entender. A época que eu não estava mais em comunhão, eu me tornei uma colecionadora fanática de filmes, tá? São muitos, Sapatos Vermelhos. E outra coisa, vocês podem olhar assim de longe, ó, isso aqui é só um pouco, eu tenho um monte aqui do lado, entendeu? Maior parte filmes originais. Não, maior parte não originais, que eu tinha dificuldade em achar os originais. Então eu tinha que recorrer a cópias. Quando o camelô tinha um clássico, eu ia lá e pegava. Porém, voltando, eu tive umas experiências no finalzinho do meu grande vício, meio estranha, e eu fui pesquisar sobre o que se tratava cada um daqueles filmes, Sentido, Da Hora do Pesadelo, Fred Krueger, e principalmente A Hora do Pesadelo e Bebê de Rosemary, e eu não vou falar certos nomes de filme aqui que vocês vão considerar, O Último Portal com Johnny Depp. Então, são muitos, gente, muitos mesmo. Aqui do lado tem muitos filmes mesmo, filmes que eu ainda nem citei. Armadilha do Terror, e tem mais. Se um dia vocês quiserem que eu tire a foto dos filmes e coloque aí pra vocês verem, antes de dar o fim que eu vou dar a eles, eu vou mostrar. Só queria passar minha história com o terror pra vocês. Eu comecei a satisfazer minha curiosidade no YouTube, vendo vídeos contando a história sobre cada filme, que foi inspirado em muitas tragédias, e até pessoas que participaram de filmes que aconteceram tragédia na vida dela. Então eu comecei a ver que eu estava ali, sabe, fazendo algo que já não agradava mais a Deus. Há muito tempo que não estava agradando, né? Mas eu também não estava em comunhão, mas eu conheço a palavra, né? Esse fascínio pelo oculto, como o pastor falou para mim, ele falou que é normal, a natureza humana tem esse fascínio. Ela não quer ir pro oculto, ela não quer sofrer a consequência do oculto, mas ela tem curiosidade de ver como parecia ou como seria. Isso aí é normal. Só que um dia aconteceu algo comigo muito forte, que isso daí vai ficar para um outro vídeo, entendeu? Que aí já parte já para uma coisa mais sobrenatural. E eu fiz um propósito com Deus, que eu guardei esse filme só para fazer o vídeo, para poder contar, que se eu falasse eu tinha mais de 2.000 filmes e eu não mostrar nenhum, vocês não vão acreditar. Então eu preferi o quê? Pegar os filmes e mostrar um pedacinho deles, porque eu tenho muitos. E se vocês tiverem dúvida, antes de queimar, eu tiro a foto pra você, que eu acho que eu tenho uns 200 ou 300 ainda comigo, tá? Choque, tudo quanto é filme aí que as pessoas ficavam aterrorizadas, eu vi até dormir. Hoje em dia não tenho mais psicológico pra isso, graças a Deus, não sei, entendeu? Mas não tenho mais e nem quero mais. Eu passei por uma experiência muito ruim, e que eu comecei a ver que algumas pessoas que fizeram aquele filme sofreram consequências,
ou o filme foi inspirado numa tragédia real mesmo, entendeu? E eu fiquei muito triste, aquilo mexeu muito comigo, e eu resolvi fazer um propósito com Deus de me desfazer desses filmes. O Scope eu já me desfiz logo, dei pacotes de filme para a pessoa, e a pessoa até vendeu os filmes, ainda tirou um dinheirinho ali, que era filme cópia, não era original. E os meus originais que eu tenho aqui, que eu vou me desfazer também, que só preparei eles, só segurei até esse vídeo, eu só guardei para avisar para vocês sobre o meu vício e da libertação. Eu não estou dizendo para vocês que eu não gosto, não gosto de filme de terror, depois quando vocês isso, não, mentira. Tipo assim, o filme de terror até hoje é uma coisa que quando fala me fascina. Eu não iria pro cinema ver comédia. Pra mim não tem graça eu assistir comédia. E a maioria dos filmes de comédia são sem graça mesmo, entendeu? Mas também hoje em dia não teria nervos para ir assistir um filme de terror, né? E a minha última experiência com a síndrome do pânico foi horrível, que a minha filha, muito amorosa, me levou pro cinema e eu fui ver um filme, que eu não vou falar o nome aqui, foi traumático. E eu já fui meio esquisita, sabe? Eu descobri que eu tava com síndrome do pânico aí. Gente, eu tô misturando aqui as ideias, os assuntos, só um tipo de desabafo mesmo, e a experiência que eu passei, tô passando para vocês como foi que eu tive que parar com os filmes de terror. E eu fui lá no cinema, tal, assistindo o filme, e já me sentindo estranho, sabe? Tinha cena que eu fechava os olhos, eu nunca fui de ficar fechando os olhos pra cena, eu encarava os filmes, dormia vendo filme de terror, virava madrugada vendo filme. Então, quando eu saí do cinema, eu olhei pro segurança e vi ele bater com a boca e falar algo, sabe, sinistro. Aí eu pensei, cara, se eu não delirei, eu acho que Deus já tá tocando pra mim que não é legal pro evangélico, gente, ficar vendo filme. Não é, gente. Se eu chegar num lugar e estiver rolando filme, eu não vou ter aquele preconceito de virar pra pessoa que eu tô filha, tira o filme que eu não quero mais ver essas coisas, que eu tô liberta. Não sou ranzinza. Eu vou sentar na sala, se tiver de ver até o final, vou ver. Mas não é algo mais que eu vá lá e tenha coragem de comprar. Se é a síndrome do pânico, se é libertação, não sei, contribuiu para o bem daqueles que amam a Deus, como diz a Bíblia, né? Que quem ama a Deus procura guardar os mandamentos dele e não faz certas coisas que aos olhos de Deus não é agradável. Sabe que a maioria dos filmes de terror termina muito mal, as pessoas terminam mal, e eu acredito que Deus não quer que ninguém termine mal, né? Deus quer que tudo seja glorioso, abençoado, vida longa, né? É isso que Deus quer para as pessoas. Então, vamos dizer, o meu desvencilhar dos filmes de terror, que eu não estou falando para vocês, eu não nem olho, não, mentira. Se estiver passando na televisão, se eu estiver na sala sentada, deixa rolar lá. Mas hoje em dia eu não iria mais pegar o meu dinheiro e ir na loja e dizer, igual eu fazia, nossa, esse filme aí eu tenho que comprar antes que alguém compre, porque eu não vou achar. Entendeu? Eu vi filmes fortes. Eu vi um com Tom Cruise, que eu não lembro o nome. Filha, qual é o nome daquele filme que eu vi com Tom Cruise? De olhos bem fechados. De olhos bem fechados. Minha filha respondeu lá. Um filme fortíssimo, entendeu? Deixei até a voz dela vazar aqui um pouquinho para vocês entenderem. E, bom, vou diminuir aqui porque vai ficar longo o vídeo, eu vou ter que me desfazer desses filmes, aconteceram umas coisas, sabe, meio estranhas. E eu classifico como a libertação, porque a tendência da gente que conhece o Evangelho é tentar se desvencilhar das coisas que dão prazer à carne, mas que não alimentam o espírito. Então é isso, beijo, obrigado pela atenção, e fica aí minha experiência com filmes de terror. Se vocês quiserem que depois eu tire a foto de quantos filmes eu tenho, eu deixo aí. Obrigado, tá? Fica na paz do Senhor.